Além de renegociar dívidas em atrasos, durante a caravana da Equatorial Energia, os clientes Conis poderão se cadastrar no programa Tarifa Social de Energia. Ele oferece descontos de até 65% na conta de luz. O consumidor também poderá trocar até 5 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. A troca é gratuita, basta levar as lâmpadas em uso. E uma informação importante, esse atendimento será realizado até amanhã, dia 18 de março, na Associação Comercial de Canaã dos Carajás, que fica na Rua do Bosque. Ele será realizado de 9 da manhã até às 5 da tarde. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. Em decorrência da pandemia do Covid-19, doença respiratória ocasionada pelo novo coronavírus, todas as bases físicas do Museu Paraense Emílio Guilde estão com acesso suspenso ao público até o dia 30 de abril. A orientação é do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Museu Paraense Emílio Guilde conta atualmente com 4 bases físicas: o Parque Zoobotânico e o Campus de Pesquisas, localizado aqui em Belém, a Estação Científica Ferreira Pena, no município de Melgaço, aqui no Pará, e o Campus Avançado do Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. Você conhece a ginástica cerebral? Exercícios que oferecem ao cérebro experiências fora da rotina, variadas e com grau de desafio crescente. Essa prática tira o cérebro da zona de conforto e estimula o desenvolvimento de novas redes neurais. Isso mesmo, no nosso quadro de saúde de hoje, nós vamos falar dos cuidados com o cérebro. Você cuida da sua mente? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a doutora em neurociência Marta de Souza, que está aqui conosco. Muito obrigada pela sua participação. A gente começa iniciando sobre essa grande tecnologia que toma conta da gente agora, celular, smartphone, tablet. Isso prejudica as atividades cerebrais? Olha, prejudica, mas ao mesmo tempo ela também pode contribuir. Então nós temos, por exemplo, hoje aplicativos que trabalham ginástica do cérebro. Então eu posso baixar aplicativos e trabalhar o cérebro. Mas, por outro lado, a gente sabe que o excesso do uso dessa tecnologia, ela também pode prejudicar. Um caso muito discutido, por exemplo, é o sono. O quanto que a luz que você tem contato da tecnologia, computador, celular, tablet que você utiliza, o quanto isso complica a qualidade do seu sono. Então a gente tem às vezes um curto espaço de tempo para dormir, mas o fato de ficar em contato com determinadas tecnologias, elas dificultam a qualidade do nosso sono. Então, ele pode contribuir, a gente pode usar a nosso favor, como também ele pode atrapalhar nesse contexto. O que a gente pode fazer para desacelerar a nossa atividade cerebral? Bem, a neurociência, ela vai para além, Às vezes a gente pensa só no cérebro, mas já temos estudos, por exemplo, sobre a meditação. É muito difícil, porque a gente tem contato com muitas informações, então o nosso cérebro fica acelerado, E aí realmente é um exercício a gente desacelerar e conseguir pensar em poucas coisas. E pensando na atividade física, os estudos em meditação, eles falam muito sobre a respiração. Então, exercícios respiratórios são fundamentais e ajudam enormemente que você consiga desacelerar esse cérebro, os seus pensamentos, as atividades cerebrais, focar em uma única coisa, tirar um pouco o estímulo visual, fechar os olhos. Então, esses exercícios feitos não só no exercício de yoga, mas exercício de meditação, ou então um alongamento numa academia, ele já contribui muito para que a gente consiga desacelerar esse cérebro. Exercício físico também é um aliado nessa atividade cerebral, porque movimenta todo o corpo, Muito. O exercício físico, a cada dia, se mostra muito eficiente na contribuição, não só de doenças que acometem o sistema nervoso, como também para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Então, eu poderia elencar inúmeros benefícios, como a memória, uma delas que é muito discutida, ou seja, quando a gente pensa na idade, no Alzheimer, o quanto que já temos estudos comprovando a importância do exercício físico, a contribuição dele para a memória, ou seja, para não perda da memória, que é um evento comum
né, a velhice, mas que ela também pode ser patológica como o Alzheimer. A senhora falou do exercício para a memória, né? Principalmente para as pessoas que já têm idade mais avançada, os idosos. É indicado esses exercícios? Quais são, né, os mais indicados para essas pessoas? Bem, o nosso cérebro, perdão, como a gente pensa, é igual o nosso músculo, né? Ele precisa de ginástica. Então, quanto mais a gente usa e de que forma a gente usa esse cérebro, isso vai ser benéfico ou maléfico para a nossa saúde, né? Então, se eu faço uma palavra cruzada, por exemplo, isso contribui, né, muito para que a gente mantenha as memórias, principalmente na vida, na terceira idade, onde a gente diminui nossas atividades de trabalho e às vezes fica somente, né, em atividades como assistir televisão e não costuma ler livros ou coisas do tipo, não faz exercício físico, né? Então nós temos atividades como estas, né, que diretamente a gente sabe que não tem relação com o exercício físico, mas os benefícios do exercício físico eles já vão ser justificáveis, mas pela capacidade que ele tem de alterar algumas substâncias no nosso organismo que vão contribuir diretamente para essa estrutura que é o cérebro, porque quando a gente vai envelhecendo, os neurônios tendem a morrer. Então, o exercício físico, ele estimula que eles mantenham vivo ou então que a gente reponha essas mortes de neurônios por outros neurônios novos. Agora a senhora reforça bastante, né, essa história, esse fato, né, do exercício físico ser um aliado. Para quem faz luta, para quem faz dança, também é indicado, melhora essa atividade cerebral? Se você me perguntar qual é o exercício, né? Que bom que eu não tenho como te responder que é um único exercício. Então, esse é o motivo pelo qual, às vezes, a gente substitui a palavra exercício físico por movimento. Movimento. Então, se eu estou varrendo a minha casa, ou seja, não preciso ir a uma academia, mas se eu opto por subir a escada ao invés de ir de elevador, andar mais uns quarteirões ao invés de andar de carro, é movimento, é exercício físico. E isso já contribui. Então, se perguntar qual seria o melhor, o que você me indicaria? Eu indico aquele exercício que lhe estimule a voltar no outro dia, fazer ele. Agora, doutora, só para a gente encerrar, há alguns exercícios que a gente faz, né, diariamente, como a senhora falou, movimento, mas mudar a rotina, desafiar o cérebro também ajuda, por exemplo, mudar o assento de ônibus, mudar as atividades que faz todos os dias de uma outra forma, colabora? Perfeita essa colocação, né? E aí eu volto para fazer o paralelo com o músculo. Nós temos teorias que dizem que a gente não pode dar sempre o mesmo estímulo, a gente precisa variar o estímulo, porque senão a gente entra no automático, né? E aí o nosso organismo entende, eu não preciso pensar, vamos dizer assim, né, entre aspas, pensar em mais nada para se fazer. Quando eu me deparo com uma situação nova, eu estimulo esses cérebros. Então, eu estou pensando assim no movimento corporal, mas se a gente pudesse assim olhar no microscópio, os nossos neurônios o tempo todo estão se comunicando, estão se movimentando. Então, o que vai estimular outros movimentos deles é exatamente dar estímulos novos. Então, sim, é uma medida perfeita para que a gente consiga exercitar o nosso cérebro. Certo, muito obrigada pelas suas informações. Doutora Marta, neurocientista, e ela explicou um pouquinho para a gente sobre os diversos passos que a gente deve dar para que o cérebro seja fortalecido, para que a memória seja fortalecida, aqui no nosso quadro de notícias de hoje. A gente volta com você no estúdio. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da família Nazaré, ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!